Evangelho de João, nós terminamos então a semana passada falando sobre essa série de discipulado, falando sobre você é um trabalhador, e hoje nós vamos entrar sobre o propósito da igreja, que é amar. Eu vou ler aqui o texto, vocês acompanhem. Capítulo do Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 31 ao versículo 38. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 38. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti te darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. João Calvino diz que nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo, porque ele existe para Deus e para o próximo. Ele deixa claro essa ideia que nenhum cristão verdadeiro pertence a si mesmo. Ele vive para Deus, ele vive para o próximo. Então, por isso, o resumo da lei dos profetas é amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele diz que todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor um pelos outros. Está no Evangelho de João, a qual nós acabamos de ler, o capítulo 13, o versículo 35. Então a igreja é a comunidade dos amados por Deus, e que buscam amar uns aos outros. E o cristão então é chamado para viver uma vida sobrenatural, e a ele foi dado o poder para viver essa vida. Então, como Calvino diz, não existe um cristão verdadeiro que pertence a si mesmo. Um cristão verdadeiro que entende o amor de Deus e que entende o seu compromisso no ato de amar e de externar e de transmitir esse amor. Ele entende que ele deve amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, o que precisamos saber e compreender pacientemente é que cristãos são feitos, não nascem prontos. Cristãos são feitos, eles não nascem prontos. Por quê? Porque nós fomos tirados do estado pecaminoso que nós estávamos, sem produzirmos nada, mas produzíamos obras mortas. Cristo então nos resgatou, Cristo nos lavou, nos purificou, nos deu uma nova realidade de vida. Então nós estamos num processo de transformação. Nós não nascemos cristãos, nós não nascemos prontos, preparados, capacitados para ouvir e obedecer ao Evangelho de Cristo, mas nós somos então chamados, nós somos, nascemos, somos feitos cristãos, somos preparados para que nós fôssemos e dessemos
frutos dignos de arrependimento. E essa regeneração, segundo a obra de Cristo, que está colocada em nós, nos dá condições então de viver uma vida de alto progresso espiritual. Então nenhum crente nasce pronto. Ele é transformado a cada dia, regenerado a cada dia. Então nós precisamos progredir e crescermos em amor. A vida do cristão precisa então, ele precisa entender que deve ser um progresso de crescimento, um progresso de amadurecimento, um progresso de amor. Paulo diz: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor para vocês, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 12. Então você pode até servir sem amar. Há muitas pessoas que servem sem amar. Você pode até fazer isso, mas jamais poderá amar sem servir. Então muitas pessoas servem sem amar. Muitas pessoas praticam obras sem amar. Mas é impossível amar sem servir, porque aquele que ama serve. É impossível alguém que ama não demonstrar nos seus atos e nas suas atitudes a consequência do seu amor. Então devemos ser uma igreja que ama, devemos ser uma comunidade de servos. É para isso que Cristo nos chama a essa responsabilidade, nos chama a cumprirmos esse papel e externarmos essa grande verdade bíblica, a qual o nosso maior exemplo é Cristo. E nós vamos ver aqui, para iniciarmos isso, sobre o propósito da igreja, é amar. Nós vamos começar vendo pelo Antigo Testamento. Qual é o sentimento de Deus pelo seu povo no Antigo Testamento? Demonstrando que Deus é a maior prova de amor, demonstrando que Cristo é a resposta desse amor, que Ele não só ama, mas Ele se entrega, Ele entrega-se a ponto de morte e morte de cruz. Nós vamos ver aqui, eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, e nós vamos ver no Antigo Testamento qual é o sentimento de Deus pelo seu povo no Antigo Testamento. O capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 7, outro abre para mim Isaías 43, 4, o outro abre para mim Jeremias 31, 3, e o outro abre para mim Malaquias 1, 2. Então Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois és o menor de todos os povos. Então, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos de qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. O sentimento que leva Deus a amar alguém é um sentimento que não é encontrado no ser humano. O sentimento de Deus é porque Ele quis amar. Não é que Ele viu alguma coisa no povo de Israel, porque Ele mesmo diz: não é porque vocês são um povo muito numeroso na terra, pelo contrário, vocês são o menor povo. Não é porque existia em vocês alguma coisa que me chamou a atenção ou me atraiu. Não. É pelo simples fato de Ele querer amar e escolher. O sentimento de Deus é de um amor incondicional, de um amor independente de quem seja. Para Deus amar a mim e a você, para Deus amar o povo israelita, Deus não buscou algo no povo israelita para que fosse o objeto ou o motivo do seu amor. Porque o motivo, o sentimento de Deus amar Israel está nele próprio. Ele quis escolher um povo. Ele quis separar uma nação para que fosse povo dele.
Então, esse é o sentimento de Deus. Ele quis amar. Ele escolheu amar. E muitas vezes a gente vê na palavra de Deus mesmo, ele dizendo, por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo. Porque é incompatível, é muito incompatível o que nós temos para retribuir a Deus. Não tem. Então Não Deus tem, não tem. E aí você precisa perceber que isso Deus, ele, com essa palavra, ele já tira do homem qualquer motivo para se autogloriar. Deus está descartando já, dizendo, não foi nenhum motivo em vocês de eu ter escolhido vocês. Eu quis. Não há razão em vocês. Eu quis. Então aqui descarta a ideia do homem achar que ele, então eu sou tão, olha só. Deus me amou porque, de certa forma, alguma coisa importante ele encontrou em mim. E aí você vê essas mensagens egocêntricas que está acontecendo hoje, né? Eu esqueci o nome que fala, né? Os coach. Qual é a função dessas mensagens de coach? A mensagem de coach é completamente descartar que o homem, ou querer desmentir e querer dizer ao homem que o fato de Deus olhar para ele é porque Deus vai encontrar alguma coisa nele e através daquele potencial nele, Deus então vai agir. Você tem alguma coisa aí de valor e que Deus vai pegar isso em você e vai agir, e vai mover o céu por causa de você. Não é isso que Deus está falando aqui. E Deus está dizendo, eu não tive nenhuma afeição por vós. Vocês eram o menor povo da terra. Então o sentimento de Deus é incondicional, é independente do ser humano. Dizer ao pecador que Jesus vai atuar e agir porque há alguma coisa boa em mim, então ele vai, então o que ele diz, o coach diz é que Jesus só pôde agir porque ele pôde contar com alguma coisa boa em você, e é isso que ele vai usar, é teu potencial. Você tem valor, cara. Você tem uma coisa extraordinária, e Jesus, ele vai pegar isso daí, então é a forma que você vai ajudar a Jesus a encontrar algo de bom em você. Eu vi um pregador falando que a gente é o ponto fraco de Deus, essa mensagem confere. Nós somos o ponto fraco de Deus? Não confere. Não há ponto fraco em Deus. Fingiu Deus. Não há nada em nós para que enfraqueça o Criador. Olha aqui, porque tu és povo santo, porém diz, é o versículo, não vos teve, capítulo 7 de Deuteronômio, não vos teve o Senhor afeição. Nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, vírgula, pois o menor de todos os povos vocês são. Não tinha nada em vocês interessante. Eu estou olhando para o Diego, Deus, o coach, estou olhando para o Diego, olha, me afeiçoei ao Diego, ele tem algo, ele tem uma pérola dentro dele, e eu, como sou Deus, eu vou usar isso, essa capacidade interna, eu vou usar isso, então, com a ajuda do Diego, com essa capacitação interna que ele já tem, eu vou tomar isso aí e vou mover a vida dele. Olha aí onde está o erro. Dando ao homem a possibilidade de dizer assim, o homem tem que contribuir, o homem contribui com Deus então. Então Deus ser bom, então tem a minha contribuição. Completamente descartando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Não tem um sequer que salve. Na escola bíblica eu falei sobre essa questão de o homem ser mau, não há nada nele que atraia ao Senhor. A única coisa que justificaria era o sangue de Cristo. Tirando isso, nós seríamos mortos, condenados. Meu Deus do céu. E um dia eu falo, né? Os obreiros devem dizer, não, quem falou que eu sou? Eu falei, então vamos para a Bíblia, irmão. Ai, Mateus, quando Jesus olhou e falou, vós sendo homens maus. Eu falei, pronto, você vai contra Jesus? Eu não, mas... Então pronto, irmão, acabou assim para ti. Vamos continuar a lição? Sabe, contestar algo que já está lá. Vocês são maus, sabem dar boas dádivas. E eu nunca mais esqueci dessa aula. Foi muito forte, que eu, assim, desce lá embaixo. Cara, você é mau, acabou. Eu sou mau, você é mau. Você só não faz muita coisa ruim com os outros, porque o Espírito, né, Pedro? Exatamente. O Espírito Santo que dá um, né? E aí nós vamos ler, o Isaías. Quem achou pode ler Isaías 43, 4. Vamos ver o que Deus vai falar. Ele falando. 43, 4. O outro pode achar já para mim, Jeremias 31, 3. E outro Malaquias 1, 2. Outros foram entregues em seu lar, troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Então, Deus está falando com quem? Com Israel. Mas presta atenção aqui. Visto que foste precioso aos meus olhos. É ele falando isso. Digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Mas é ele. A iniciativa é dele para com o homem. Ele, para ele, se torna precioso. Mas é ele. Não é que ele está vendo alguma preciosidade no homem, mas é para ele. Para ele se torna. Esse é o sentimento de Deus em relação ao ser humano. Eu faço tornar, porque ele é Deus, precioso aos meus olhos. Mas por que ele está falando isso? Porque nisso há a purificação dele, a santidade. Então eu vou tornar vocês. Tem que prestar atenção na leitura. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Eu farei vocês um povo poderoso na terra. Eu tornarei vocês um povo poderoso nessa terra. E isso vem da parte dele, é ele que vai fazer. Não porque fizeram algo para te atrair. Não porque fizeram algo para atrair isso nele. É ele que vai fazer isso. É ele que torna. É ele que faz digno. É ele que torna precioso. É ele que salva. É ele que dá a vitória. É ele que faz, é ele que move. Vamos ler também Jeremias 31, 3. Quem achou pode ler. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Opa! Pega a palavra então, atrair. É o sentimento de Deus mostrado no Antigo Testamento. É o sentimento de Deus pelo seu povo mostrado no Antigo Testamento. Essa palavra, eu vos atraí. De novo. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno. Ó, Diego, amor eterno. Antes, eterno aqui, antes que o mundo fosse mundo, eu amei vocês. Ele que deixou Ele que deixou ser conhecido. Ver aqui é ver a sua glória, a sua manifestação. Ele se fez conhecer. Sim, porque ele está falando um dos seus atributos. Esse é um dos atributos comunicáveis de Deus, a eternidade. Ele comunica, ele fala, ele expressa. Ele está dizendo eterno, ele diz,
De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, porque isso com benignidade te atraí. Por isso, com benignidade te atraí. Esse eterno é a eternidade. Eternidade. Antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus decide amar. Deus decide atrair o homem. Então é o homem que é atraído por Deus. É Deus expressando o sentimento de amor para com o seu povo. No Antigo Testamento. Ele ama. É Ele que atrai. Quando Jesus, ele vai dizer, quando ele vai ser pendurado no madeiro, ele disse: e eu quando for pendurado no madeiro, atrairei muitos. Olha Cristo, repetindo a mesma frase do Pai. E quando eu for levantado nesse madeiro, atrairei muitos. Porque é Ele que vai fazer isso. É a sua obra redentora, remidora. É Ele que vai causar isso. Porque Ele ama. Ele ama de certa forma que se não nos pegasse pela mão, nós estaríamos perdidos. Então Ele está expressando esse amor. Alguma pergunta? Alguma O que Paulo expressa comentário acerca de o querer e o efetuar pertence a Deus. O querer, tipo, chamar e efetuar a obra salvífica é só Deus, não corresponde a homem. Não. Tanto é que é Ele que nos faz se arrepender de coisas. Nós não temos poder para se arrepender. Eu vejo muito, eu levantei a mão porque eu me arrependo do que eu fiz. Não tem condições do homem se arrepender. Mas Deus colocar esse arrependimento nele. É a convicção do Espírito Santo no homem. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso querer o efetuar. Essa reação, essa atitude pública ela é resultado de um arrependimento genuíno. Então precisa se analisar se depois dessa pronúncia pública de arrependimento, se essa pessoa vai tornar a praticar a mesma coisa. Há detalhes, porque está cheio de gente se arrependendo, mas na prática esse arrependimento não existe. Arrependimento, aquele que confessar e abandonar e deixar, então esse será salvo. Diego. Assim, quando a gente é salvo, a gente recebe várias virtudes do Espírito, né? Capacitação do Espírito. Não, virtudes, né? Virtudes. No caso, a regeneração é algo sobrenatural. Até pegando o gancho sobre o Cristo, a respeito do arrependimento. Esse arrependimento, ele seria também algo dado por Deus, mas que esse arrependimento, ele pode ser amadurecido com o passar do meu tempo. Por exemplo, uma pessoa que está há 40 anos na fé, mas não uma pessoa que ficou estagnada, uma pessoa que progrediu na fé, ela amadureceu. Esse arrependimento, ele também amadurece junto com a pessoa, por exemplo, uma pessoa de 40 anos na fé que progrediu, se arrepende melhor do que uma pessoa nova na fé? Ela vai crescendo em todos os seus aspectos cristãos, né, de vida cristã, né, de tudo aquilo que implica dentro da regeneração, ela é amadurecida. Esse amadurecimento que Paulo busca é exatamente isso. Ela vai amadurecendo, né? A pessoa, ela tem um progresso. É um progresso. A vida do cristão é um progresso, né? Quando Paulo chega, exatamente, ele tem que sair do leite e tem que ir comendo uma comida mais sólida. Ele tem que ter essa capacidade de entender as coisas mais altas, mais profundas. Ele não pode ter 10 anos e ter uma vida cristã rasa, superficial, mas ele precisa crescer espiritualmente. Ele vai crescer também nos seus atos, atitudes e principalmente de arrependimentos. Ele vai amadurecer com isso, porque ao mesmo tempo que atos são cometidos, ele vai sofrer com a consequência disso, entendendo e sabendo que ele será perdoado por isso, mas terá suas consequências. Então ele vai amadurecendo. É aquele que vai apanhando, ele não quer apanhar mais, né? Então ele vai procurando em Cristo, com a força e ajuda do Espírito Santo, a buscar esse amadurecimento a cada dia. Então é aquele ditado:
você precisa aprender com os erros. Você vai aprender com os erros e não voltar mais, né? E não voltar mais. A ideia central do Evangelho é que você cresça. E esse crescimento é de encontro a Cristo. Cada vez mais eu preciso me parecer com Cristo. Tá? Eu não vou dizer para você na sua plenitude, porque aqui nós não ficaremos plenos. Estaremos na nossa plenitude quando estivermos lá na glória. Não busque perfeição aqui, porque você não vai encontrar. Mas essa perfeição encontraremos lá na glória. Aí estaremos plenos lá. Mas que isso é um progresso de eu amadurecer em questão do meu arrependimento, isso deve ser um progresso também, né? E o arrependimento tem que sempre estar permeando a nossa vida, porque isso é uma das marcas, é um arrependimento de vai e não peques mais. O arrependimento que vai e não peques mais, isso não se tornou arrependimento, se torna remorso. O arrependimento que eu digo, eu me arrependi e logo depois eu faço de novo, não é arrependimento, isso é remorso. É remorso. Olhe para Judas, porque Judas, se pagasse um pouco mais alto, ele trairia Jesus de novo. Ele fica irado e joga as moedas lá no Sinédrio, mas ele faria de novo. A atitude dele demonstra uma atitude de remorso e não de arrependimento. Porque quando ele cai em si, ele não vai atrás de Jesus, ele não vai pedir perdão. O choro dele não é de arrependimento, mas é de remorso. Ele não está chorando pelo fato de ter traído Jesus. Ele está chorando pelo ato daquilo que foi feito. Ele está chorando pelo ato a resposta que ele teve dos fariseus. Então, isso é importante entender isso também. Né? Quando Jesus diz para aquela mulher que foi pega, né, em adultério, diz para ela, mulher, onde estão seus acusadores? Ela levanta a cabeça, não foram todo mundo embora. Depois que ele diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas qual que é a palavra que ele vai dizer para ela depois? Olha, então nem eu te condeno. Agora o que ele diz? Agora vai e não peques mais. Não torne a voltar a fazer aquilo que você fez. Então vai e não peques mais. Sangue de Betesda, que Jesus fala também para o paralítico que levantou, você vai, você não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Pior. Ele estava paralítico, né? Uhum. Então é consequência, né? Consequência. Toda a enfermidade, toda a doença, a enfermidade, isso foi causada lá no Éden. Isso é consequência do pecado, da queda de Adão. E nós herdamos isso. Nós herdamos, nós nascemos, então, aquilo que nós herdamos, então nascemos no pecado, nós somos gerados no pecado pela queda de Adão. Entendeu, Diego? Ficou claro para você? Então existe esse processo de amadurecimento sim, mas isso não anula o meu sentimento de arrepender-se. Eu tenho que me arrepender a cada momento, a cada instante, e isso é o Espírito Santo que vai trazer luz ao meu entendimento e dizer, você pecou. Quando ele traz isso, o resultado disso tem que ser arrependimento. Mas se a minha vida cristã ela está tão próxima de Deus, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, isso vai me tornando cada vez mais claro. Vai me tornando cada vez mais claro. Por que não dizer, eu terei mais facilidade ainda de compreender o quanto eu preciso me arrepender. Porque a ideia não é a ideia desse cristão que nós vemos aí hoje. A ideia é de quanto mais você conhece a Escritura, mais parecido com Cristo você deve ficar. Isso não deve te fazer encher o peito e achar que você é o cara. Pelo contrário, quanto mais mais você conhece a Escritura, mais você conhece quem é você e quem é Cristo, o que Ele fez, mais te deixará curvado diante dele, mais humilde, mais simples. E essa questão Paulo fala também a respeito dos fracos na fé, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque elas vão permanecer fracas até morrer, ou a gente pode contribuir para que elas se fortaleçam? Então, eu subentendo que quando Paulo fala desses mais fracos na fé, são pessoas que passarão na nossa vida.
Tá? Porque você não vai viver com um fraco na fé pro resto da sua vida, não vai. Mas são pessoas que um momento da sua vida participou do cristianismo com você, e essas pessoas são as pessoas fracas. Você deve suportar ela na fé, em amor, e você deve ajudá-las a caminhar, ter paciência, ter amor, é aquilo que nós falamos em Efésios, né? Suportar em amor esses mais fracos. É que eu digo assim, essas pessoas que ainda estão presos a ritos humanos. Por exemplo, cabelo comprido, aí você vai falar para ela, mano, pode cortar o cabelo. Ela fala, não! Como é que a gente pode auxiliar essa pessoa nesse... Muita paciência e amor. Você mostrar na Escritura para ela, né? Isso com muito cuidado, com muito amor, com muita paciência. Você precisa perceber qual é a cosmovisão dela de doutrina, o que ela entende de doutrina, o que ela entende de costume. Você precisa ter esse conhecimento, para que você então possa tratar. Não dá para tratar com uma pessoa indo com ela diretamente. Você precisa conhecer a área dela, a área de visão que ela atua, a área de visão que ela defende, a área de costume ou de doutrina que ela defende. Você precisa conhecer o território dela, que já foi construído. Então você primeiro você analisa tudo isso numa boa conversa, conversando, sem interrogações, né? Sem interrogações, sem querer enfiar a Bíblia na goela dela, sem querer tirar o teu ócio e dar para ela vestir. Não vai funcionar. Mas é tudo com paciência, com longanimidade, suportando em amor. Tem algumas pessoas que gostam do cabelo comprido, né? Sim. Agora outras, não sei se pode haver pessoas que não cortam o cabelo por achar que... Sim, existe pessoas que não fazem isso porque alguém falou para ela não pode. Mas é o que eu estava falando com o meu irmão ontem, nós conversando sobre o cristianismo. Tem muita pessoa que não faz porque alguém disse para ela que não pode. Só que o problema de dizer que não pode, o problema é que fala que não pode, mas não mostra, não está escrito isso. Congregação, né? Tem mulher que tem. Sim, então as pessoas acabam construindo, né? Acabam construindo um castelo, e esse castelo ele só será... Exato, pega o versículo isolado, isso, e acaba aprisionando a pessoa, né? E não há base nenhuma para fazer isso. Então é um trabalho de muito amor, de paciência, de longanimidade, suportando eles, né? E também não se sabe se essa pessoa ficará para sempre fraca, ou se ela vai progredir na fé, mas subentende, são pessoas que passarão pela nossa vida e que o Senhor nos usará para cuidar dessas pessoas, para orientá-las, para ajudá-las, né, no conhecimento, no crescimento, no amadurecimento. E Deus pode nos usar como ferramenta para isso, né? Mas até que o Senhor, o Espírito Santo, possa abrir a mente, o entendimento dela, mas tudo isso tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas eu creio que essas pessoas que às vezes são fracas, dependendo do grau lá, que nós estamos falando, ela tem um conhecimento, tem uma pessoa que explica, ela vai crescer assim. Porque sim, eu pensava desse jeito que ele está falando aí, muitas coisas eram pecado, não sei o que lá, ela mente assim. A partir do momento que o evangelho foi pregado, foi me ensinado, a minha mente foi abrindo, aquela visão assim, foi abrindo, levou um tempo, mas deu certo. Sim, por isso que eu digo, então, por isso que eu falei, subentende, são pessoas que passam na nossa vida no momento cristão e viveu o cristianismo conosco, e você vai encontrar pessoas assim. E quando você encontrar as pessoas assim, não critique ela, não fale mal, mas procure ajudá-la. Procura ajudá-la no entendimento, orando por ela, conversando com ela, sem crítica, sem apontamento, mas mostrando para ela, olha, como é que você se sente? Para ela estar no universo dela, né? Mas aí você tem que, com muito jeito, com muito cuidado, apresentar a Escritura para mostrar o que a Escritura diz. Falar onde que você viu. Exatamente. É pecado você cortar cabelo. Exatamente. É pecado. Né? Então, porque o grande problema desses costumes, meu irmão, é que se criou um senso de santidade externa. Esse é o problema. E esse senso de santidade externa, isso aqui vem desde a época de Jesus. As pessoas eram medidas por aquilo que eles viam externamente.
Entendeu? Então, o que se criou, esse senso de santidade, se vive hoje no século 21. Então, ser santo é você atender todos essas ordens humanas e costumes humanos. Então você é crente. Ponto. Então, gerou muitos padrões, né? Não é nem bíblico, né? Não é bíblico, não é bíblico. Da minha igreja é assim, segue assim. Segue esse costume. Agora, basta o cristão, basta essa pessoa também ser clara com ela, foi assim, você aceita? Porque se ela aceitar, então não tem o que reclamar. Tem esse outro Entende? lado, né? Tem esse outro lado. Respeitar o que você aceitou. Exatamente. Eu, para mim, eu respeito isso. É o mesmo que você ir fazer missões em outro país, em uma outra etnia. Você não vai poder chegar com aquilo que você tem no Brasil de costume lá. Não, você vai ter que se adaptar com o que eles têm. Você vai ter que respeitar isso lá. Por isso que você entende, falando sobre o amor de Deus no Antigo Testamento, é por isso que Deus não teve nada em nós, para que Deus agisse, para que Deus amasse. É por isso, porque se Deus fosse depender de nós, para nos amar, nós estávamos na roça. Entende isso? Cada um quer uma coisa, né? Nós estaríamos na roça. Então, agora uma questão também que o Senhor fala, é melhor não conhecer do que conhecer depois. Conhecer e não praticar. Entendeu? A questão, tá, aí você vai naquele lugar, você sabe que é aquilo ali, tá falando é assim, você aceita? Tá, só que a Bíblia tá falando que é assim. Se você aceitar, você não tá contra? Sim. Isso que, né, aí já é um outro lado. Aí é outro lado de consciência. Sabendo que quando você não conhece, é igual, você não conhece, Tudo bem. você aceita porque você não conhece. Mas a partir do momento que você conhece e aceita, aí Sim, já vai para outro lado, né? Já vai para outro lado. E a consciência teológica que você tem, daquilo que é bíblico, então já vai para outro lado. Então, a pessoa precisa saber disso. Aí vai entrar na ética cristã. Porque, bom, eu não vou ali porque vai ferir a minha ética cristã. E a ética cristã segundo a Escritura. Quando a gente não Então não vou. conhece, a gente vai mesmo. Faz, Porque não é isso. Ainda de eu não acreditar, eu tenho base para não acreditar. A Bíblia está falando, não é isso. Então isso é o pior. O problema é que os pastores hoje, eles não faz aquele discipulado, ele não vai expor para os membros o que É a mesma queixa. Você vai ver muito isso aí. E eles vão crescer com aquela mentalidade que nem eu falei. Você aí construiu já. Lembra? O Rodrigo, que foi entrar na igreja de som, não é uma coisa assim? Ele falou, na minha igreja com essa barba você não entra, não é uma coisa então, assim? olha aí. O Rodrigo, que era baixista. Que estava com barbão, né? Então você... Lá você não toca. E aí você vê aí você vê aí o extremo, né? Então você vai ter que falar, então nós estamos perdidos. Então Deus não vai salvar o homem, então. Porque todos os homens, com uma penugem ou não, vem com barba. Na sua fabricação. Certo, na minha igreja, a igreja dele mesmo. Então é isso. Então a igreja segundo ele, não é segundo a Cristo. Mas vamos lá. Mesmo assim, então isso que a gente falou, então você observe que se Deus fosse depender de nós para nos amar, nós estávamos perdidos, né? Olha quanta coisa aí a gente tinha que... Nós estávamos perdidos. Então ele vem e fala, então eu vos atraí, eu amei vocês, eu tornei vocês honrados, eu escolhi, eu tornei vocês poderosos, eu atraí vocês, eu que quis fazer tudo isso. Mas olha o que diz em Malaquias 1, versículo 2, diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei. Amou quem? A Esaú? A Jacó. Ele quis amar a Jacó. E aí você tem ali também, isso aí é outra coisa também da predestinação de Deus escolher. Ele aborrece Esaú, mas ama Jacó. Malaquias 1:2. Então ele diz, é como assim, eu quis amar, e o que é que vocês têm a ver com isso? O Paulo vai dizer, Deus está errado porque ele quis amar um e os outros ele não quis? Onde está o erro de Deus aí? Sendo todos da mesma ira, ele quis.
Romanos, né? Romanos. Ele chamou Faraó, ele quis aniquilar Ele todos. quis aniquilar todos, ele quis. Ele que endurece o coração de Faraó, ele que amolece, e ali você precisa entender o contexto dele amolecer o coração de Faraó, porque ele estava mostrando em cada praga, ele estava mostrando, esse Deus seu não vale nada, esse Deus seu não vale nada, esse Deus seu não vale nada. Todas as pragas tinham um propósito de Deus. Então ele quis, ele endurece, ele escolhe. Ele aborrece Esaú e escolhe Jacó. Eu amei a Jacó. E aí? Quem que vai questionar Deus? Então Deus nos amou incondicionalmente. E aí você não pode sair dizendo assim, por que Deus não ama fulano? Por que Deus amou ciclano e não ama fulano? Por que Deus salvou fulano e não ama ciclano? Não faça isso. Você tem que dizer assim, por que Deus me amou? O que é que ele viu em mim? O que eu chamei a atenção de Deus? Dá uma olhada no espelho, aquela olhada profunda. Aquela olhada que Davi vai dar, lá no Salmo 13. Ó minha alma, porque está batida dentro de mim, um dos filhos de Coré, melhor dizendo. Porque está batido a minha alma. Ele está relutando com a própria alma dele. Então dá uma olhada para dentro de você e fala, por que Deus me amou, hein? Vai para o espelho, rapaz, por que Deus te amou? Você já fez isso? Mas a gente questiona, por que Deus não... Aí algumas pessoas dizem, se Deus fosse amor mesmo, não estava desse jeito, o mundo estava desse jeito. O mundo está desse jeito pela consequência do pecado do homem, por causa da ganância, da promiscuidade, do pecado, por tudo do homem. Então ele diz em Malaquias, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então ele tem nos amado de uma forma incondicional. E nós vemos isso então no Antigo Testamento, esses textos mostrando o amor incondicional de Deus. E agora nós vamos ver aí no Novo Testamento o que Deus continuou sentindo pelo seu povo, o que ele continua sentindo pelo seu povo. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 15, abra comigo lá, 15, o versículo 9, o outro pode achar Efésios 2:4, Evangelho de João, capítulo 15, vamos ver o que Deus continuou sentindo pelo seu povo, capítulo 15, versículo 9, pode ler do versículo 9 ao 12. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Até aí. Então, nós vemos que no Antigo Testamento Deus ama. O propósito de Deus é amar. Nós vemos no Novo Testamento, então, Cristo falando do amor. Que é o propósito da sua igreja na terra, militante, é amar. Porque o Pai amou. Cristo então ama. Ele diz isso. Então ele continua sentindo amor pelo seu povo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecer no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a ordem dele aqui é imperativa. É direta. Assim como eu amei, amai uns aos outros. O sentido que Jesus dá aqui é essa continuidade, é esse progresso, é esse propósito de amar. Ele diz que ele mesmo, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneça então no amor dele. O Pai amou, ele também ama. Permaneça no amor dele. Amar uns aos outros. Vamos ver aí Efésios capítulo 2, versículo 4 também. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto,
Continua. Com grande amor e nos amou. Até aí, o versículo 4. Então, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou. Então, Ele é rico em misericórdia. E Ele nos ama de uma forma incondicional. Esse grande amor com que nos amou. Esse grande amor que nós não conseguimos explicar. Porque a razão do amor dele não está em nós, mas está em si mesmo. Está em si mesmo. Em si mesmo, ele ama a sua misericórdia. A sua misericórdia é tão grande, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha o que ele vai dizer no versículo 3 anterior. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí tem um mais, graças a Deus tem esse mais. Esses merecedores da ira, no caso, está se referindo ao inferno? É. Julgamento, condenação. Condenação. Ele é justo. Então, um dos pontos centrais para a gente começar a entender a predestinação seria que não há uma única pessoa sequer que hoje está no inferno que seja inocente. Sim, exatamente. Estão lá no inferno justamente. Na realidade, nenhum era digno. Nenhum era Todos nós digno. estávamos condenados, Sim. Paulo diz, né? Não há nenhum. Sim, nenhum. não há nenhum sequer. Mas isso aí foi Deus. E ele Mas ele quis. vai sentir prazer e alegria em ver isso acontecer. Ó, que Deus justo. Na eternidade. É lógico que a Bíblia vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas isso Ele não tem prazer. Mas é justo a sua sentença. Davi vai dizer na oração: olha, Senhor, som do meu coração, mas ainda que o Senhor me pune, o Senhor será justo no seu julgamento. Então perceba que nós somos amados por Deus, independente de nós, porque todos estávamos condenados. Você não é mais condenado por causa do amor com que Ele nos amou. Então, eu até fiquei feliz porque quando o Hernandes pregou lá, ele disse: olha, quando Deus está olhando, Ele está olhando para o Filho. Ele te ama no Filho. Lembra, André? Lembra, Tina? Ele ama no Filho, Ele está olhando para o Filho, Ele está olhando para o sacrifício, Ele está olhando para o sangue, para as mãos furadas. Ele está olhando para o pagamento. Não está olhando para nós. Deus mesmo diz: eu não vi nada em vocês. Ele mesmo diz: eu amei vocês na eternidade. Então não dá para você dizer: ah, não, Deus, não, Jesus viu alguma coisa. Não, Senhor. Antes de Adão desobedecer e cair, Deus já nos amou, já nos escolheu. Guarda isso. Deus não foi pego e nunca será pego de surpresa. Tudo está no seu domínio, tudo no seu controle. Nós, seres humanos limitados, que ficamos desesperados: ai meu Deus. Não, Deus está falando: não, eu sei o que eu faço, fica tranquilo. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Ele está com controle na sua mão, porque Ele é soberano. Então, assim, nessa parte aqui, Ele conhece tudo, glória a Deus, Ele sabe tudo está na mão dele. Aí tem gente que fala assim que a gente pega atalhos diferentes, mas Deus, né, Deus deixa, né, aí a gente vai lá, se lasca e tal, aí volta a gente pro caminho. Ou seja, não tem nada de surpresa para Deus. Não. Ele sabia que a gente ia pegar Sabia. ali, Ele sabia que a gente ia bater Sabia. cabeça, e aí o povo joga isso como fala assim: foi tua culpa.
culpa. Você escolheu isso. No caso, a gente não escolheu, já estava, Deus sabia que a gente Deus sabia. Já, Deus sabia. É que, na verdade, as decisões que nós tomamos, Deus não vai Talvez- intervir. Ele as sabia, decisões- mas não mas- vai mas intervir o na caminho Ele- é aquilo pra Sim, gente mas é a passar. decisão que você tomou. Você entendeu? Nessa decisão, Deus não vai intervir nela. A decisão, por isso que existe a... Mas Deus já sabia que era Sim. humano. Mas Sabe Deus isso? cobrará, e aí entra a responsabilidade humana. Vou colher. A gente ia seguir aquele caminho. Só Sim. que as decisões, talvez, não, a gente não Sim. ia colher algumas Deus- coisas por causa de algumas Deus decisões. dá- Mas aquele caminho a gente ia passar. Exatamente. Deus te dá essa liberdade. Deus dá, Ele não intervém nessa liberdade. Mas Deus te responsabilizará por essa escolha. Deus fará isso. Deus não passará isso em branco. Deus nos dá essa livre agência de agir. Mas Ele nos responsabilizará. Mesmo Ele sabendo. Mesmo Ele estando tudo no controle. Ele nos responsabilizará pelos nossos atos e feitos. Para entender melhor, amigo, gente, tipo assim, eu tenho essa Bíblia e tenho essa caneta. Aí eu tenho uma escolha de escolher o que eu vou querer. Se eu vou querer a Bíblia ou se eu vou querer a caneta. Ah, eu vou querer a Bíblia. Eu escolhi a Bíblia, mas eu já sabia que eu escolhi a Bíblia. Eu já sabia. Seria isso, entendeu? Mas Ele me responsabilizará pela minha escolha. Eu entendo, assim, que ele sabe o que antes da gente falar, ele sabe. Que antes do ventre, ele Porque as pessoas falam É, assim, isso, você vai estar passando isso porque você escolheu esse caminho. Não, Deus, ele sabia que a gente ia passar, mas as escolhas que a gente fez, talvez, naquele caminho, a gente não precisava colher aquilo, mas por conta da nossa escolha, mas aquele caminho a gente ia A passar. pessoa fala isso porque ela pensa que tem livre-arbítrio. Por isso que ela fala isso. Exatamente, é o caso do livre-arbítrio. Exatamente. Ela acha que o Deus, livre-arbítrio- nesse por isso que ela foco da pensa- Tina, não seria a mesma coisa. Deus sabia que Cristo ia padecer tudo que ia padecer, Sim. mas era necessário ir. Era necessário. Você entendeu? Deus sabia, mas era necessário. Deus sabia o caminho que você ia percorrer tudo, mas a decisão de Cristo não tem revogação. Ele tinha que ir até o final e foi. Só que nós já somos a semente do mal. E ele já sabia que você não ia ouvir. E você ia ir. Então vai ter a sua responsabilidade, a lei da semeadura. Eu fui, plantei, agora eu vou ter que colher. Sim. Você entendeu? A gente Mas aí, que nem a gente Aí- falou, o povo olha para esse lado. Exatamente, Livre-arbítrio. o livre-arbítrio. E aí entra na questão da lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Sim. É a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Deus, Ele permite, Ele não vai intervir. Ele vai te dar essa livre agência, Ele não vai impedir. Mas o que você... Essa questão da predestinação aí, acho que dá muitas aulas. Né? Sim. Para colocar na mente, né? Para colocar na mente. Mas a gente... Só uma última coisa. Sim. Eu estava vendo a reportagem, que você falou agora, do Gugu. Aí me levou a Salmos. Que parece tudo aparentemente que está tudo bem, está tudo legal. Está lá em Salmos. Eu não lembro se era o Salmo 27, não sei onde foi que eu preguei. Aí vai falar depois no final. E o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Aí acontece essas mortes repentinas. Nossa, estava ali onde morreu. Mas pra gente, a pessoa não é crente. Ele tá bem, tem dinheiro, tá rico, Sim. tá abastecido, tá tudo. Nossa, mas ele não faz mal pra ninguém. Mas algumas pessoas, Deus os coloca em lugares escorregadios. E desses Deus não cuida, mas cuida dos seus filhos, não é? Sim. Esses lugares escorregadios, essas mortes repentinas. Essas mortes que a gente fala estúpidas. Porque, nossa, Sim. Essas mortes Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. tipo, nossa, ele podia ter caído de outro jeito. Não. Há caminhos Eu já que sabia, para o né? homem parecem ser perfeitos. Eu acho que esse contexto que ele estava falando aí, qualquer tipo de morte. Qualquer um. Qualquer morte tipo de besta. morte. Sim, aquela morte Não, assim, não. Que não seria pros Não, filhos da nem só adoção, isso, qualquer eu estou tipo. dizendo Não, os Qualquer tão tipo. Pode passar também por morte, que você fala, caraca, como é que ele morreu Mas disso? esse versículo que você Mas falou, você tem que entender O que crente todos morre, nós, todos, crente ou não crente, seus dias são contados. A Não, forma que ele vai morrer, Aí, a gente não sabe. Mas
todos os nossos dias estão contados. Só não sabemos o dia e nem que forma. Assim, só para concluir o meu raciocínio, é que propriamente o texto lá em Salmos está falando que os filhos da adoção, esses serão guardados e protegidos. Porém, esses que estão indo de vento em pouco, para estar crescendo, está achando que está feliz na vida, com a carnalidade, o Senhor os coloca em lugares escorregadios, onde eles morrem de repente. Mas você sabia que quando eu me converti, eu achava que o crente não morria de morte violenta, que só morria dormindo, santinho, bonitinho. Quando eu descobri que o crente morria violentamente, que para o crente ou para o ímpio não tem morte, pode morrer assassinado, aquilo me chocou, porque eu achava que o crente só morria bonitinho, dormindo, porque Deus ia guardar. Uma morte mais saudável, Uma morte mais bonita. O crente pode morrer assassinado, qualquer forma. Dormiu, acordou morto. dormindo, e aí? Mas vamos voltar aqui na questão do... Vamos voltar aqui na questão do amor, senão vocês vão embora, né? Então, e aí algumas pessoas, mas Deus não amava tanto ele, por que deixou ele morrer desse jeito, não sei o que, aí já quer definir o amor de Deus, porque Deus não permitiu, porque não fez ele morrer dormindo, sem sofrer, não sei o que, tudo aquelas coisas. Né? Sem compreender, né? Que... Só olhar para os mártires da igreja. Só olhar para os mártires da igreja. Então nós vamos ver, depois nós temos falado do amor de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver qual é a prova do amor de Deus pelo seu povo, no Novo Testamento. Vê comigo Gálatas 2:20, que vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é o apóstolo Paulo falando desse amor de Deus, esse amor de Deus que foi uma entrega total, absoluta. Ele está falando desse amor absoluto, que o resultado é essa entrega. E ele vai dizer aqui: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tendo essa consciência que Cristo o amou e que se entregou por ele. É esse amor, essa prova de amor que o apóstolo Paulo está falando. A prova de amor de Cristo é que ele morre por nós. Ele morre, ele se entrega por nós. Também vê para mim Efésios 5, versículo 2. Viviam em amor seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então é essa prova que nós temos na Escritura do amor de Cristo, é a mesma prova que nós temos que dar em atitude, em conduta para com os nossos irmãos, porque o propósito da igreja é amar. Então eu tenho que externar esse amor, porque Cristo me amou, e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, o seu sacrifício foi como perfume às narinas de Deus. Então é esse sacrifício de entrega que Paulo está falando. Esse sacrifício é esse sacrifício que chega como um perfume suave às narinas de Deus, que é a obra amar e praticar esse amor, não só amar de palavras, mas é amar por ação. E é essa prova de amor que o Paulo está falando, essa prova de entrega, essa prova absoluta do amor de Deus. Ele está dizendo: então vocês devem amar uns aos outros, assim, com o mesmo exemplo que Cristo fez. Cristo deu esse exemplo. Então nós temos que amar uns aos outros dessa forma, buscar em Cristo a graça de Cristo para amarmos. Então dessa forma, também nós vamos ver lá em 1 João, o capítulo 4, versículo 10. Quem achou pode ler. 4:10. Outro acha lá em Apocalipse 1:5. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ponto. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então não é que você amou Ele, mas Ele nos amou. Ele amou e em resposta do seu amor, o seu Filho vem e morre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou os eleitos na eternidade de tal maneira que envia o seu Filho único, santo, irrepreensível, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então a razão de nós não perecermos e rumo à vergonha eterna é porque Ele nos amou então primeiro. Ele nos amou e nisso consiste o amor. Lembra lá no Antigo Testamento? Não é que eu vi alguma coisa em vocês, eu quis fazer isso com vocês. Tem que voltar lá para o Antigo Testamento. É desde o Antigo Testamento, isso não é agora. Então, nisso consiste o amor de Deus, que Ele vos amou. Ele mesmo nos amou. E isso, nós temos que externar o amor aos nossos irmãos e ver que nós não fizemos nada. E aí tem pessoas que têm dificuldade de amar o irmão, né? Que dá Pai Senhor para ele de dia e à noite não quer olhar nem na cara dele mais. Mas ele fala que ama, né? Ou aquele irmão que prega o perdão de Deus, mas na hora dele perdoar, ele não perdoa ninguém. Mas ele quer o perdão de Deus, não quer? É aquele irmão que prega o amor, mas na hora de amar o próximo, não, Senhor. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos o amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O que nós demos? O que nós damos a Ele em troca do amor? O que eu e você demos a Ele para que houvesse alguma razão em nós para nos amar? O que nós tivemos? O que nós demos a Ele? Olha, Deus, o Senhor vai me amar porque eu tenho o porquê. Ah, porque eu sou... Você acha que o Senhor não vai me amar? Tem uma razão para me amar. A razão não está em nós. A razão está no Filho. Nisso Ele nos ama. Então Ele nos ama primeiro. Apocalipse 1:5. Acho que pode ler. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Está acima dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O verbo está aqui não? Está no passado esse verbo? Libertou. Ele está falando de eternidade. Então não tem esse negócio, eu pequei, estou no inferno. Ele nos libertou. Nos libertar dos nossos pecados é da condenação. Porque o pecado nos condenava ao juízo eterno. Mas Ele nos livra da condenação eterna. Pelo seu sangue, Ele toma o preço. Ele paga o preço ao nosso favor. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos ama. E o seu amor não é forte de manhã e fraco à noite. Ele não desiste de você. Ele começou amando você na hora que você levantou e você pecou durante o dia. O amor dele, ele esfriou. Não, para Deus, não. A obra dele é eficaz. Ele te ama eternamente. O perdão dele é eterno. O sangue dele fez isso. Então essa é a maior prova do amor dele. Do seu sangue. A maior prova do amor dele é que ele nos amou e nos entregou, e nós devemos fazer isso.
E aí vai uma pergunta para vocês: como que você tem desfrutado de forma prática do amor de Deus? Como que você tem desfrutado disso? Como você tem tido consciência desse amor de Deus e de que forma você tem desfrutado desse amor na prática de Deus? E aí que você tem que trazer para a sua mente, sem ficar se martirizando, porque uma coisa não tem nada a ver com a consciência do seu pecado, e você deve ter consciência do seu pecado e pedir perdão, mas como que você desfruta desse amor de Deus? Como que você vive? Vive perturbado? Vive preocupado? Vive coçando uma pulga atrás da orelha? Será que Deus me ama mesmo? Quantas vezes você deixou de desfrutar do amor de Deus achando que Deus não lhe ama? Quantas vezes você questionou a Deus, o amor de Deus, por causa das circunstâncias que te rodeiam, então você acha que Deus não lhe ama? É desfrutar, é ter a consciência de desfrutar do amor de Deus. As circunstâncias que vêm na nossa vida não quer dizer que Deus não nos ama. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos. Então viva e desfruta desse amor de Deus como um salvo, com a consciência limpa do amor de Deus, que o amor dele foi suficiente para absolver o meu pecado. Quero que você abra comigo lá em João, 1 João. Esse libertou é forte, né? Muito profundo isso. É muito profundo. Estávamos presos. Já libertou. Quando vem o pecado, eu posso... Não, o sangue pagou por isso. Pagou por isso. O sangue já pagou por isso, eu não preciso pecar. E aí nós vamos ler dentro do capítulo de 1 João, o versículo 7, e nós vamos ver qual é o mandamento que todo filho de Deus deve obedecer. Vendo esse amor de Deus, a prova do amor de Deus por nós pecadores, mas também é uma responsabilidade para nós de vermos qual é o mandamento do Filho de Deus, que o Filho de Deus deve obedecer. Olha comigo, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então esse é o primeiro mandamento. Capítulo 4 de 1 João. Capítulo 4. Isso, capítulo 4, 1 João. Então esse é o primeiro mandamento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Esse é o primeiro mandamento. É que eu pensei que você tinha falado 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 4. 7, eu pensei que você tinha Capítulo 4, Porque versículo 7. Eles também falam de amor. Fala, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Ah, não é isso não. Eu achava que era isso aqui. Então, o primeiro mandamento é amar uns aos outros. Vamos continuar. Por que nós devemos guardar esse mandamento mútuo? O versículo 7 ainda. Porque amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então é por isso que nós devemos guardar esse mandamento, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então por que devemos guardar esse mandamento? Porque Deus ama, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus não é amor. E aí você vai encontrar no meio da igreja aquele irmão dizendo que não gosta do outro de jeito, nem de pintar de ouro na frente dele. Ah, tem uma raiva daquele irmão. Aí você fala assim, isso aí é de Deus? E aí? Talvez você não goste das atitudes. Das atitudes. Não do ser em si. E aí entra você suportar, e aí vai. Né? Mas ele disse, então aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Então, é por isso que nós devemos guardar esse amor
porque esse mandamento, porque devemos guardar esse mandamento mútuo, porque ele é amor, e aquele que ama é filho dele, porque ele é amor. E nós devemos ver como que se manifesta e quem se consiste o amor de Deus por nós. Olha aí o versículo 9. O amor de Deus consiste porque nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, né? Então, o versículo 10 ele vai dizer, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, aquilo que nós lemos, e enviou seu Filho. Então, o amor de Deus se manifesta, se consiste através do seu Filho, Jesus, né? E aí nós vamos ver, aí mesmo em 1 João, de que maneira nós devemos amar uns aos outros. Olha aí comigo, o capítulo 3, o versículo 18. De que maneira nós devemos amar? De que forma eu devo amar? Filhinhos, não amemos de quê? De palavras. Mas, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então é essa forma que não devemos amar. Essa forma que nós não devemos amar. Nós devemos, de que forma nós devemos amar? Amemos de palavras, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Então essa forma que nós devemos amar uns aos outros, de verdade. Não é para fazer média, para fazer sala, né? Não é para se beneficiar, mas é para amar de verdade. E nós vemos aí em 1 João 3,16 qual é a nossa referência de amor um pelos outros. Ele vai dizer aqui, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então esse é o nosso exemplo, ou seja, a nossa referência de amor. Então você quer aprender a amar? Olhe para Cristo, a forma que Ele nos amou. Olhe para Cristo. Então não espere nada da pessoa para você amá-la, porque Cristo não esperou nada de você para lhe amar. É dessa forma que o propósito da igreja deve viver e permear a terra com esse amor de fato e de verdade. Assim como Cristo não contou conosco em nada, não achou nada em nós para nos amar, assim também nós devemos olhar para as pessoas e amá-la incondicionalmente. Dependendo da pessoa, independente dela, nós devemos amar essa pessoa de fato e de verdade, uns aos outros, em amor, com paciência, com longanimidade, com mansidão, para a glória de Deus, para que a igreja entenda que o seu propósito é amar. Amém, meus irmãos? Depois nós continuaremos, nós vamos parar por aqui, nós vamos orar a Deus, pedindo que o Senhor nos ajude de fato a amar uns aos outros, aos nossos irmãos.